Tenho 32 anos, estou sentado no meu apartamento novo e já passaram 3 meses desde a bomba nuclear que rebentou no meio da minha família. Achei que estava na altura de tirar isto do peito. Alguns vão achar que fui longe demais. Outros vão dizer que eu ainda fui brando. Seja como for, foi assim que eu destruí de forma metódica as finanças do negócio da minha família depois de descobrir que o meu irmão andava a dormir com a minha namorada durante os 3 anos inteiros da nossa relação. Para perceberem por que é que fiz o que fiz, precisam primeiro de perceber como sempre funcionou a minha família. O Tyler, o meu irmão mais novo, sempre foi o menino de ouro. Não daquele jeito sutil que nos faz duvidar de nós mesmos. Falo de um favoritismo tão descarado que até parecia escrito por alguém sem noção do ridículo. Eu era o responsável. Tinha boas notas sem ninguém me mandar estudar, ajudava em casa, e aos 15 anos já tinha um part-time. Coisas normais de irmão mais velho. Coisas que ninguém via como especiais e que no fundo também ninguém agradecia. O Tyler vivia noutra realidade. No penúltimo ano do liceu chumbou a 3 disciplinas, inglês, história e álgebra. Nem sequer eram difíceis. O meu pai, empreiteiro e já com 62 anos quando tudo isto explodiu, sempre olhou para o Tyler como se o rapaz fosse um gênio incompreendido. Ele só não está a ser desafiado como deve ser. Devíamos inscrevê-lo em disciplinas avançadas. O miúdo que não conseguia passar a álgebra básica, pelos vistos, estava preparado para cálculo avançado. Aquilo durou uma semana. Depois desistiu e disse que a professora tinha alguma coisa contra ele. Aos 16 anos, foi apanhado a roubar uns auscultadores com cancelamento de ruído, $200, no Target. A segurança apanhou o Tyler à saída. A minha mãe tinha o dom de transformar qualquer desastre dele numa fase passageira. É só uma fase. Rapazes são rapazes. E eles nem apresentaram queixa. Por isso também não foi assim tão grave. Não houve castigo. Não houve trabalho para ele pagar o que roubou. Não houve absolutamente nada. Quando eu tinha 15 anos, cheguei uma hora depois do recolher obrigatório porque estava a ajudar um amigo cujo carro tinha avariado. Liguei antes. Expliquei tudo. Regras são regras. Fiquei 2 semanas de castigo. Aos 17, o Tyler pegou na carrinha do meu pai para dar uma volta com 3 amigos. Ia a uns 80 numa zona onde só podia ir a 40. Enfiou-se numa caixa do correio e destruiu a frente da carrinha. O prejuízo ficou à volta de $8.000. Acidentes acontecem. É para isso que existe seguro. Quando eu tinha 17 anos, risquei sem querer a porta do carro da minha mãe com a bicicleta. Um risco minúsculo, talvez uns 7 ou 8 centímetros. Vais pagar o arranjo com as tuas poupanças de verão. Padrões diferentes. Família igual. Depois veio o dinheiro da faculdade. O meu pai tinha posto de lado cerca de $40.000 para cada um. O meu foi para propinas e livros. O do Tyler evaporou-se num ano, entre despesas, festas e vida fácil. Depois ele desistiu do curso. O meu pai exigiu que ele devolvesse o dinheiro. Claro que não. O Tyler voltou para casa sem pagar renda. E o meu pai ainda lhe ia metendo dinheiro no bolso para negócios falhados. Quando éramos miúdos, ainda se podia fingir que o Tyler era só novo e idiota. Em adultos, o favoritismo não parou. Ficou pior. Eu trabalhei até cair para acabar o curso. Fiz empréstimos, tive 2 part-times. Tirei a licenciatura em finanças e arranjei emprego como analista financeiro numa empresa de média dimensão. Nada glamouroso, mas sólido. Aos 26 já tinha casa própria, o carro pago e dinheiro real investido. Eu estava a fazer tudo certo. O Tyler desistiu da faculdade ao fim de um ano porque, segundo ele, o sistema tradicional de ensino era demasiado restritivo para o espírito empreendedor dele. A partir daí, começou a saltar de negócio falhado em negócio falhado. Primeiro veio a empresa de lavagem à pressão. Convenceu meu pai a comprar uma lavadora comercial, um reboque e publicidade, $3.000. Fez talvez 3 trabalhos. Ganhou cerca de $400 no total. Depois deixou de atender chamadas porque era trabalho físico a mais. O equipamento ficou 2 anos na garagem do meu pai. Depois veio o império das máquinas de venda automática. Vi um tipo no YouTube a falar de rendimento passivo e achou que tinha descoberto a fórmula da vida. Comprou 4 máquinas a crédito e meteu-as em sítios péssimos. Uma galeria comercial meio abandonada, um ginásio que já tinha 3 máquinas e 2 edifícios de escritórios onde nem sequer pediu autorização. Ao fim de uma semana, tinha sido corrido. Perdeu $6.000. A seguir vieram as criptomoedas. Convenceu meu pai a dar-lhe $10.000 para investir. Em 3 meses perdeu 9.000 a comprar moedas aleatórias porque andava a ler na internet que iam disparar. O 1.000 que sobrou gastou num telemóvel novo. Depois tentou consultoria de redes sociais. Criou uma conta no Instagram. Começou a cobrar $500 para gerir páginas de empresas. Conseguiu 2 clientes, os 2 amigos da família. Publicava talvez 2 vezes por mês coisas que não tinham nada a ver com os negócios deles.
e desapareceu quando pediram o dinheiro de volta. Todos os negócios falhados tinham uma desculpa. Era sempre má altura, pessoas que não percebiam a visão dele, ou gente demasiado limitada para o acompanhar. E os empregos eram iguais. Vendeu telemóveis na Verizon durante 3 meses até se despedir porque esperavam que ele atingisse metas de vendas. Trabalhou no ginásio 5 semanas até o despedirem por chegar sempre atrasado. Viveu na cave dos meus pais até os 25 sem pagar renda e sem contribuir com nada. E, aos jantares de domingo, o discurso era sempre o mesmo. O Tyler só está a encontrar o caminho dele. Ele é empreendedor. Estas coisas levam tempo. Eu ficava a olhar para o prato a pensar que tinha encontrado o meu caminho sem precisar de 5 anos de renda grátis para isso. E é aqui que a história começa realmente a importar. Há 3 anos, o meu pai pediu minha ajuda para reestruturar as finanças da empresa de construção dele. Ele tinha construído um negócio decente ao longo de 30 anos, mais virado para remodelações residenciais e pequenos projetos comerciais. Mas, com dinheiro, era completamente da velha guarda. Tinha tudo na cabeça ou rabiscado em guardanapos. A ideia dele de contabilidade era uma caixa de sapatos cheia de recibos e um livro de cheques equilibrado 2 vezes por ano, se tanto. Passei 6 meses de noites e fins de semana a montar aquilo como deve ser. Criei folhas de cálculo para acompanhar obras, implementei o QuickBooks, negociei com fornecedores melhores, consegui descontos por volume, renegociei contratos com subempreiteiros e identifiquei quais os projetos que realmente davam lucro e quais só mantinham os homens ocupados. Só no primeiro ano poupei-lhe provavelmente $80 mil ao cortar desperdício e organizar a operação. O agradecimento dele foi um aperto de mão. É isto que a família faz. Sem pagamento, sem participação na empresa. Nenhum bônus de Natal. Só a expectativa de que eu continuasse a fazê-lo porque éramos família. E, como um idiota, continuei. 2 anos depois, o meu pai decidiu abrandar. Queria viajar com a minha mãe, jogar algum golfe, respirar um pouco. Justo. Totalmente justo. O problema é que quando chegou a altura de escolher quem ficava à frente da empresa, não fui eu, foi o Tyler. O meu irmão não tinha experiência nenhuma em construção, gestão de obra ou administração. Eu estava há 3 anos a fazer, de graça, o trabalho de diretor financeiro. Eu era a pessoa que mantinha aquilo de pé. Mesmo assim, o Tyler recebeu o cargo, um salário de $75 mil por ano, e o meu pai ainda lhe entregou metade da empresa. 50% de um negócio que valia, na altura, cerca de $1,2 milhão. Eu ando a fazer trabalho de nível executivo sem receber há 3 anos. Fui eu que organizei estas finanças. Fui eu que vos poupei dezenas de milhares por ano. Tu tens a tua carreira. O Tyler precisa mais disto do que tu. Como se uma sucessão empresarial se decidisse por necessidade e não por competência. E eu deixei passar. Porque durante demasiado tempo continuei a acreditar que família significava alguma coisa. Depois, há a Rachel. Conheci a Rachel há 4 anos, num churrasco de amigos em comum. Era divertida, inteligente, trabalhava como higienista dentária e tinha uma gargalhada daquelas que enchem uma sala inteira. Nós encaixamos logo. Ao fim de poucos meses já estávamos a namorar sério. Apresentei a Rachel à minha família por volta do 3º mês. Olhando para trás, foi provavelmente aí que tudo começou a descer a pique. O Tyler, que até aí só tinha sido meu irmão irresponsável e mimado, mostrou logo o talento que tinha para ser o tipo mais engraçado da sala. Meu, ela está muito acima da tua liga. Como é que conseguiste isso? Eu ri-me. Achei que ele estava a brincar. Estúpido. Ao longo dos 3 anos seguintes, a Rachel integrou-se na minha família de uma maneira que, na altura, eu achei bonita. Ia aos jantares de domingo mesmo quando eu saía tarde do trabalho. Ajudava minha mãe a cozinhar nas festas. Ia às compras com a minha tia. Aparecia nos aniversários do Tyler mesmo quando eu não conseguia ir por causa do trabalho. Eu vi aquilo como compromisso, como integração, como futuro. Agora vejo os sinais todos. Pequenas coisas que não batiam certo, mas que eu explicava porque confiava nela. A Rachel, a minha então namorada, já se mexia dentro da minha família com uma intimidade que eu confundia com amor sério. É que tu levantas sempre pra ir ajudar o teu pai. Eu não quero ficar ali sozinha entre cadeiras vazias. Era isso que ela dizia quando escolhia sentar, se ao lado do Tyler nos jantares de família, em vez de se sentar ao meu lado, e eu aceitava. Também começou a arranjar-se mais para os jantares de domingo do que para os nossos encontros. Mais maquilhagem, cabelo sempre impecável, roupa melhor. Quando saía só comigo, aparecia muitas vezes de calças de ganga e t-shirt, sem maquilhagem nenhuma. Eu dizia a mim mesmo que ela queria impressionar os meus pais. Nunca me ocorreu que estivesse a tentar impressionar o meu irmão. Mandava mensagens ao Tyler por coisas aleatórias. Qual era o nome daquele restaurante onde vocês foram no mês passado? Estou a tentar lembrar-me. Ou enviava-lhe memes durante o dia que nunca me enviava a mim. Por que é que tu falas tanto com o Tyler?
Porque o Tyler tem mais piada do que tu. Ela disse aquilo a rir, como se fosse uma brincadeira. E eu ri-me também. Houve uma vez, cerca de um ano depois de começarmos a namorar, em que cheguei mais cedo do trabalho e encontrei a Rachel no meu apartamento. Ela não devia estar ali naquela hora. Disse-me que tinha entrado com a chave para me fazer uma surpresa com o jantar. Só que não havia nada ao lume. Não havia ingredientes fora do frigorífico. E ela estava a sair do meu quarto com ar atrapalhado, cabelo desfeito, a compor a roupa. Estava deitado um bocadinho. Assustaste-me. E eu acreditei. Mais tarde, quando vi as mensagens, percebi o que tinha realmente acontecido naquele dia. O Tyler estivera ali. Tinham estado os dois na minha cama. Eu cheguei cedo demais. Ele escondeu-se no meu armário enquanto ela falava comigo e saiu às escondidas quando eu fui à casa de banho. Nas mensagens, os dois acharam aquilo hilariante. Foi por pouco. O teu irmão não percebe nada. Nas redes sociais também estava tudo à vista. O Tyler comentava praticamente todas as fotos dela, dizendo que ela estava linda, a pôr emoji de fogo a elogiar a roupa. Coisas que deviam ter sido um sinal vermelho evidente. Eu, como sempre, quis acreditar que era só simpatia, e ela fazia o mesmo com ele. Elogiava as fotos de ginásio, o carro novo, qualquer coisa que ele publicasse. Havia mais interação entre os dois online do que entre ela e eu. Depois começaram as desculpas de trabalho. A agenda da Rachel como higienista dentária era estável, de segunda a sexta, das 8 às 5, com alguns sábados de manhã de vez em quando. Mas ela começou a dizer que estava sempre a fazer horas extra, a cobrir colegas doentes, a sair tarde, a ir trabalhar ao fim de semana. E eu acreditei nisso também. Eu até apoiava essas supostas horas extra, porque nós andávamos a poupar para comprar uma casa. Mais dinheiro parecia sempre uma boa notícia. O problema é que a maior parte dessas horas extra nunca existiu. A Rachel estava com o Tyler, encontrava-se com ele enquanto eu estava no trabalho, ou dizia-me que ia sair com as amigas e ia vê-lo a ele. 3 anos disto. 3 anos de mentiras bem montadas, desculpas ensaiadas e eu a aceitar tudo porque confiava nela. O Jordan, o meu melhor amigo, tentou avisar-me disso uns 6 meses antes de a verdade explodir. Não quero arranjar confusão, mas a Rachel não anda estranha ultimamente? Mais distante, sei lá, eu pensei no assunto. Ela andava menos interessada em estar comigo, discutia por coisas parvas, eu trabalhara até mais tarde, a maneira como eu punha a louça na máquina, tudo servia. Estava sempre agarrado ao telemóvel e inclinava o ecrã quando eu passava. Mas eu andava afogado em trabalho e ainda ajudava o meu pai com a empresa, por isso convenci-me de que era só uma fase. Estamos bem. Só andamos ocupados. O Jordan não insistiu. Limitou-se a olhar para mim com aquela expressão de quem já fez o que podia, e sabe que o resto eu só vou aprender da pior forma. A verdade saiu há 3 meses, da maneira mais patética possível. Numa quarta-feira à tarde, eu estava em casa dos meus pais a ajudar o meu pai com papelada para uma proposta comercial grande. O Tyler devia estar numa obra a acompanhar a remodelação de uma cozinha. A Rachel devia estar a trabalhar no consultório, num turno da tarde. Eu estava no escritório quando ouvi passos, vozes e risos no andar de cima. Pensei que talvez fosse o meu pai e fui ver. Foi então que ouvi a voz da Rachel no antigo quarto do Tyler, aquele que ele ainda usava quando dormia lá. E depois ouvi a gargalhada dele, aquela gargalhada estúpida de quem se acha esperto. Fiquei parado no corredor uns 30 segundos, talvez mais, enquanto meu cérebro se recusava a aceitar o que estava a ouvir. E depois fez-se um clique dentro de mim. Não foi a raiva explosiva dos filmes. Foi outra coisa, fria, limpa, calculista. Tirei o telemóvel do bolso e gravei áudio junto à porta. Consegui quase 2 minutos. Não se percebia cada palavra, mas percebia-se o suficiente. Depois desci, saí de casa, entrei no carro e fui-me embora. Não os confrontei. Não abri a porta. Não fiz cena. Recolhi prova e saí. Nessa noite, enquanto a Rachel estava no duche, abri o portátil dela. Sim, foi invasão de privacidade. Naquele momento já me era indiferente. Tudo dentro de mim gritava que eu precisava da verdade inteira. As mãos tremiam-me quando levantei a tampa do computador. Nem palavra passe tinha. Quando estava em casa, confiava em mim completamente. A ironia quase me fez rir. Encontrei as mensagens quase de imediato. Nem sequer estava a esconder nada. Eram mensagens normais, sem aplicações secretas, sem pastas escondidas, sem cuidado nenhum. Comecei a recuar na conversa. Meses, depois anos. O estômago caiu-me ao ver as datas a recuarem para lá do nosso aniversário, para lá do último Natal, para lá das férias que fizemos na costa, quase até o início da relação. As mensagens eram nojentas. Não só pela parte sexual, embora houvesse muita. Havia detalhes explícitos sobre o que faziam, onde faziam e quando faziam. O pior era a forma como falavam de mim. Ele é tão aborrecido na cama. É sempre tudo igual. Ele alguma vez faz alguma coisa espontânea ou mete tudo na agenda? O meu irmão é bonzinho, mas é basicamente um robô. Aposto que até organiza as meias por cor. E eu ali, a ler aquilo, a sentir cada frase como uma facada. Ele nunca vai descobrir.
Anda demasiado ocupado com o trabalho e com a empresa da família. Às vezes quase me sinto mal, mas ela prefere-me claramente. Também não tem culpa, o gajo não tem jeito nenhum. Até lhe estou a fazer um favor por a entreter, senão ela já o tinha deixado. Havia mensagens sobre ocasiões específicas, datas, momentos da minha própria vida. O dia de ação de graças foi fácil. Tu estavas com o teu pai a cortar o peru e ele nem reparou. O Natal também correu bem. Enquanto ele andava a comprar-te o presente, nós fomos pro carro. E a festa de anos dele foi quase ridícula. Bastou desaparecer um bocadinho. Havia mensagens sobre a minha festa de anos do ano passado, quando eu achei que eles tinham desaparecido para ir buscar gelo e bebidas. A garagem foi arriscada, mas valeu a pena. Falavam dos encontros de família como se fossem cobertura perfeita para o caso. Os jantares de domingo são ideais. Ele está sempre distraído a ajudar o nosso pai ou a falar com os tios. Nas festas de família, podemos desaparecer 20 minutos e ninguém nota. O meu apartamento era, pelos vistos, o sítio preferido deles, porque eu tinha horários previsíveis e eles sabiam exatamente quando era seguro. Descobri que tinham estado na minha cama pelo menos uma dúzia de vezes. No meu carro, 2, quando a Rachel Mo pedia emprestado. E uma vez na casa de banho de hóspedes em casa dos meus pais. Durante um churrasco de família, enquanto eu estava cá fora a grelhar carne. Também havia registro dos quase desastres, das vezes em que eu quase os apanhava, das vezes em que eles achavam que eu estava desconfiado. Se ele ficar estranho, eu trato disso. Eu durante uns dias dou-lhe mais atenção e ele acalma. Falavam de mim como se eu fosse um jogo, um puzzle, um obstáculo fácil de contornar. A linha temporal era devastadora. A primeira mensagem com segundas intenções tinha data de cerca de 2 meses depois de eu e a Rachel começarmos a namorar. O teu irmão tem sorte em ter-te na vida. Ele é que tem sorte. Talvez eu também devesse ter a minha sorte. O primeiro encontro a sério aconteceu ao fim de 3 meses de relação, no apartamento do Tyler. Nessa noite, a Rachel disse-me que ia passar a noite com as amigas. Eu fiz capturas de ecrã de tudo, centenas de mensagens ao longo de 3 anos. Fiz cópias de segurança em 3 serviços diferentes, gravei tudo numa pen e garanti que existiam versões que ninguém podia apagar, mesmo que a Rachel percebesse o que eu tinha feito. Depois fui ainda mais longe. Entrei no registro online do telemóvel dela. Estávamos no mesmo plano, por isso eu tinha acesso. Havia milhares de mensagens e chamadas entre ela e o Tyler. Chamadas tarde da noite enquanto eu dormia. Mensagens durante o meu horário de trabalho. Chamadas feitas de parques de estacionamento e de sítios aleatórios. E depois uma coisa que até a mim me surpreendeu. Não confrontei a Rach, continuei a agir como se nada fosse. Nesse fim de semana levei-a a jantar fora. Este sítio é bom. Já não vínhamos aqui há algum tempo. Pois não. Devíamos fazer isto mais vezes. Devíamos, sim. Fui simpático. Fui normal. Até dormi com ela nessa noite. E ao mesmo tempo, já estava a planear a minha saída. 2 semanas depois, estava tudo tratado. Apartamento novo arrendado e pronto. Mudanças marcadas. Contas separadas. Palavras passe alteradas. Perguntas de segurança mudadas em tudo o que importava. Depois preparei o jantar de família. Disse à minha mãe que, para variar, queria ser eu a receber toda a gente num domingo. Ela ficou radiante. Achou que isso queria dizer que eu estava finalmente mais ligado à família. Convidei toda a gente. A minha mãe, o meu pai, o Tyler, a tia Linda, o tio Frank, até um primo com quem quase não falo. E a Rachel, claro. Adorava ir. Na noite do jantar, preparei tudo como deve ser. Encomendei comida, para ninguém poder dizer que eu nem sequer me tinha esforçado. Tinha bebidas prontas, música ambiente, a casa impecável. Toda a gente chegou bem disposta. O Tyler trouxe bebidas artesanais. A Rachel apareceu com sobremesa. A imagem perfeita de uma grande família feliz. Passamos pelas entradas e pela conversa de circunstância. E, quando nos íamos sentar para jantar, levantei-me com o copo na mão, como se fosse fazer um brinde. Quero agradecer a todos por terem vindo esta noite. Há uma coisa que eu preciso de partilhar com a família. A minha mãe sorriu. Devia achar que eu ia anunciar um pedido de casamento ou uma promoção. O Tyler pareceu apenas vagamente interessado. A Rachel franziu a testa, sem perceber. Nas últimas semanas aprendi uma coisa importante. A família devia significar alguma coisa. A confiança devia significar alguma coisa. Mas, pelos vistos, eu tenho andado a usar definições muito diferentes das vossas. A sala ficou em silêncio. O meu pai pousou o garfo. 3 anos. Foi esse o tempo durante o qual meu irmão e a minha namorada andaram a dormir um com o outro. 3 anos de jantares de família. 3 anos de mentiras ditas na minha cara. 3 anos em que alguns de vocês, no mínimo, desconfiaram. E ninguém me disse uma palavra. A cara Rachel perdeu logo a cor. A do Tyler ficou vermelha. A minha mãe soltou um som seco de choque. Tirei o telemóvel do bolso e pus a tocar o áudio que tinha gravado. Só uns 30 segundos. O suficiente para toda a gente ouvir o que eu ouvi naquele corredor. Depois liguei a televisão e mostrei as capturas de ecrã. Mensagens com data. 3 anos de mensagens. Dei-lhes tempo para verem tudo.
Meu, eu consigo explicar. As coisas simplesmente aconteceram. Nós não queríamos que isto fosse assim. Poupa-me. As coisas não simplesmente acontecem durante 3 anos. Isso exige planeamento, exige coordenação, exige mentiras contadas na minha cara em todos os encontros de família enquanto tu andavas a dormir com a minha namorada. Eu sinto muito. Eu nunca te quis magoar. Eu ia contar, te juro. Só não sabia como. Tiveste 3 anos para descobrir como. Não contar foi uma escolha, não foi um erro. O silêncio que caiu a seguir foi ainda pior do que as mensagens. Toda a gente olhava para o prato, para mim, ou uns para os outros. Ninguém me defendia. Ninguém parecia zangado por mim. Só desconforto. O meu pai foi o primeiro a falar. Isto é uma situação difícil, obviamente. Mas nós somos família. Temos de resolver isto com calma. Ficar zangado não vai ajudar ninguém. Eu ri-me. Ri-me mesmo. Resolver com calma? Tu queres que eu resolva com calma 3 anos de traição? A minha mãe olhou para o Tyler, depois para mim, como se o problema fosse o escândalo à mesa e não o que eles tinham feito. O Tyler cometeu um erro. A Rachel cometeu um erro. Mas destruir a família por causa disto parece-me extremo. E ali estava. A resposta que eu já esperava, mas que mesmo assim ainda conseguiu enjoar-me. Não faças drama. Mantenha a paz. Protege o Tyler. Como sempre. Eu não estou a destruir nada. Estou farto de ser o capacho desta família. Farto de ser o responsável que sacrifica tudo enquanto o Tyler recebe tudo de bandeja e estraga. Farto de fingir que família significa apoio incondicional quando, na verdade, esse apoio só existe enquanto eu for útil e conveniente. O Tyler levantou-se da cadeira. Estás a ser dramático. Sim, fizemos merda. Mas vais deitar fora a tua família inteira por causa disto? Vais ver. Fui até a porta da entrada e abria. Toda a gente lá para fora. O jantar acabou. Durante um segundo ninguém se mexeu. Depois a Rachel começou a apanhar as coisas dela, a chorar. O Tyler pareceu querer discutir, mas a minha mãe agarrou-lhe no braço. Foram saindo um por um. O meu pai ainda tentou dizer qualquer coisa quando passou por mim, mas eu limitei-me a abanar a cabeça. Quando a porta se fechou, fiquei sozinho no meu apartamento, rodeado de comida de Catherine que ninguém tinha tocado. E não senti nada. Nem raiva. Nem tristeza. Só clareza. No dia seguinte, enviei um e-mail ao meu pai. Formal, profissional, limpo, com efeitos imediatos. Renuncio a qualquer envolvimento com a empresa da família. Enviarei a documentação sobre os sistemas atualmente em uso e sobre os processos implementados. Não prestarei qualquer apoio adicional daqui para frente. A resposta dele chegou 2 horas depois. Isto é infantil. Estás a prejudicar a empresa só para te vingares do Tyler. Pensa no que estás a fazer. Eu pensei nisto durante 3 anos. Pensei nisto enquanto tu entregavas ao Tyler uma empresa que ele não tinha competência para gerir. Pensei nisto em todos os jantares de domingo em que eu ajudava de graça enquanto ele recebia um salário. Pensei o suficiente. Isto sou eu a deixar de pensar. A empresa começou a cair mais depressa do que eu esperava. Pelos vistos, o estilo de gestão do Tyler, chegar tarde, ignorar problemas e esperar que se resolvam sozinhos, não funciona muito bem à escala de uma empresa. O primeiro grande desastre foi o projeto Henderson. Uma remodelação grande de cozinha para um cliente antigo. Devia ter sido simples. Orçamento de $8.000. Prazo de 2 semanas. O Tyler era quem devia acompanhar a obra. Apareceu no local exatamente 2 vezes. Não encomendou materiais até a equipa já estar lá à espera. Encomendou os armários errados. Foi preciso encomendar tudo outra vez, o que atrasou a obra mais 1 semana. Depois contratou um canalizador tão mau que tiveram de arrancar o trabalho e começar do zero. O que devia demorar 2 semanas demorou 6. O cliente recusou pagar o valor total e ameaçou processar meu pai. Para salvar a relação, tiveram de absorver uma perda de $3.000. Depois veio o trabalho comercial dos Morrison. Uma pequena adaptação de escritório, contrato de $20.000. O Tyler apresentou o valor sem sequer calcular o custo dos materiais nem as horas de trabalho. Atirou um número ao acaso porque lhe pareceu competitivo. O problema é que estava cerca de 30% abaixo do necessário. Perderam $8.000 nesse projeto. Quando meu pai lhe pediu explicações, o Tyler respondeu com aquela segurança vazia de sempre. Eu só estava a tentar ser competitivo para ganhar obra. Ele nem sequer percebia que ganhar uma obra em que se perde dinheiro não é ganhar coisa nenhuma. No espaço de 1 mês depois de eu sair, perderam 2 clientes grandes por completo. Um porque o Tyler deixou passar 3 prorrogações consecutivas de prazo. O cliente disse literalmente ao meu pai que não podia trabalhar com alguém tão pouco fiável. O outro porque o Tyler apareceu a uma reunião sem preparação, não soube responder a perguntas básicas sobre calendário nem orçamento, e começou a improvisar com conversa vaga, ao ponto de o cliente sair dali a duvidar se a empresa sabia sequer o que estava a fazer. O sistema novo de contabilidade que eu tinha montado também foi logo abandonado. O Tyler não o percebia e nem tentou aprendê-lo. Voltou ao velho método da caixa de sapatos do meu pai. Recibos por todo lado. Sem controle de custos por obra. Sem noção de quais projetos davam lucro. Eu tinha construído um sistema de folhas de cálculo impecável,
acompanhar materiais, mão de obra, custos gerais e margens de lucro, tudo com atualização automática. O Tyler olhou para aquilo uma vez e encolheu os ombros. Isto é complicado demais. E depois ele voltou ao velho hábito de guardar tudo na cabeça, exatamente como nosso pai fazia antes. Os fornecedores começaram a exigir pagamento adiantado porque o Tyler destruiu toda a confiança que eu tinha levado 2 anos a construir. Eu pagava horas, era claro com os prazos, e falava direito com toda a gente. O Tyler encomendava material, prometia pagar em 30 dias, e depois esquecia-se do assunto até começarem a ligar-lhe 60 dias mais tarde a cobrar. Houve um fornecedor que apareceu pessoalmente na oficina e se recusou a descarregar a madeira enquanto não visse o dinheiro. O meu pai teve de lhe passar um cheque ali mesmo. O dinheiro saía-lhe das mãos como água. Eu costumava pedir orçamentos a 3 fornecedores antes de fechar qualquer encomenda. O Tyler ligava para o primeiro que atendesse e mandava vir o que houvesse. Em praticamente tudo, pagava mais 20% do que precisava. Também contratava subempreiteiros sem verificar nada. Eu tinha uma lista de gente de confiança. Pessoas com quem trabalhávamos há anos, preços justos, trabalho sólido, pontualidade. O Tyler ia buscar quem anunciava no Craigslist, ou quem conhecia por acaso num bar. Acabou com equipas que faltavam metade das vezes, faziam trabalho mal feito na outra metade e ainda cobravam como se fossem os melhores do mercado. Também aprovava alterações pedidas pelos clientes sem perceber o impacto disso nas contas. O cliente queria mais qualquer coisa e o Tyler respondia logo que sim, sem problema. Depois esquecia-se de faturar o extra. Mais tarde descobri que tinha oferecido a Borla perto de $15.000 em trabalho adicional porque não queria parecer complicado. A oficina tornou-se um caos. Eu mantinha um inventário organizado, sabia o que havia, o que faltava, o que tinha de ser encomendado. O Tyler deixava tudo amontoado onde calhava. Material de 3 obras diferentes misturado, ferramentas ao relento, equipamentos sem manutenção. Uma serra de azulejo de $15.000 avariou porque ninguém a limpou depois de a usar e o motor acabou por gripar. As obras rebentavam constantemente o orçamento porque ele não controlava custos como devia. Dizia a um cliente que uma obra ficava por 12 mil e depois gastava 17 sem dar por isso, até o trabalho estar feito e já não haver margem para nada. Não havia plano B, não havia folga para imprevistos, não havia controlo. Só aquela confiança vazia de quem acredita que tudo se resolve sozinho. O meu pai teve de sair da semi-reforma só para impedir que aquilo afundasse de vez. Com 64 anos, voltou a fazer semanas de 60 horas. Levantava-se às 5 da manhã para abrir a oficina, ficava até às 7 da noite a tratar da papelada que o Tyler devia ter tratado e ainda ia aos sábados resolver a confusão que ficava da semana. As mãos doíam-lhe, as costas já não aguentavam, e sempre que eu o via ele parecia destruído. E eu não sentia nada por causa disso. Ao fim de cerca de 2 meses, a minha mãe ligou-me. O teu pai está exausto. Isso tem de acabar. Estás a magoá-lo para atingires o Tyler. Eu não estou a magoar ninguém. Simplesmente deixei de ajudar. Há diferença. Se a empresa só funciona enquanto eu der trabalho gratuito, isso não é problema meu. É um problema do negócio. A família ajuda-se. E a família também não se trai. Engraçado preocupar-te agora com ajuda. Mas não te teres preocupado com 3 anos de traição. Ela desligou-me na cara. Por volta do 3º mês, o Tyler ligou-me. Foi a primeira vez que falamos desde o jantar. Ele estava desesperado. Meu, eu sei que fiz merda. Sei que estraguei tudo. Mas por favor, põe isso de lado e ajuda o pai. A empresa está a afundar. Estás a pedir-me que ignore 3 anos de traição para salvar uma empresa que te foi oferecida de mão beijada. A mesma empresa que tu estás a levar ao fundo porque não percebes nada disto. Eu afasto-me, saio da empresa se quiseres, mas ajuda o pai. Já não é problema meu. Tu querias a empresa. Agora tens a empresa. Descobre como se faz. Estás a destruir o legado pai por causa de uma rapariga. Não, eu estou a ver-te destruir esse legado com a tua incompetência. A única diferença é que deixei de limpar a tua porcaria. Ele chamou-me nomes, desligou e bloqueou-me. Tanto me fez. Nas semanas seguintes, comecei a reconstruir o que restava da minha vida. Há algum tempo que eu fazia consultoria em paralelo, ajudava pequenas empresas com planeamento financeiro e operações. Eram só algumas horas aqui e ali, quase sempre para conhecidos de conhecidos. Mas eu tinha jeito para aquilo. Bastava olhar para a contabilidade de um negócio. E eu via logo onde o dinheiro se estava a esvair, onde havia desperdício, onde dava para apertar processos e melhorar margens. Transformei isso no meu trabalho a tempo inteiro. Criei uma empresa em meu nome, fiz um site a sério e reativei contatos da minha rede. E afinal havia muita gente a precisar exatamente desse tipo de ajuda, gente disposta a pagar bem por isso. O meu primeiro cliente a sério foi uma pequena empresa de AVAC. A faturação até era razoável, mas eles não percebiam porque quase não viam lucro. Passei 2 semanas a analisar a operação. Vocês estão a perder dinheiro nas deslocações. Não estão a incluir tempo de viagem nem custo dos veículos no preço das assistências.
Reestruturei o modelo de preços deles. Em 3 meses, passaram de quase empatar para margens de lucro de 15%. Pagaram-me $8.000 por 2 semanas de trabalho. A partir daí, começou tudo a correr depressa. Um cliente indicou-me a uma empresa de jardinagem com problemas parecidos. Depois apareceu um pequeno grupo de restaurantes que não percebia os próprios custos com comida. Depois uma clínica dentária que queria expandir-se, mas não sabia se podia suportar isso. Cada projeto pagava entre 5 e 15 mil dólares, conforme a complexidade. Eu fazia num mês o que antes fazia em 3 no meu emprego de analista. E, pela primeira vez em muito tempo, o trabalho interessava-me de verdade. Cada empresa tinha um problema diferente. Algumas precisavam de melhorar preços. Outras tinham de cortar custos fixos. Outras estavam a pedir uma reorganização total. Eu entrava, analisava tudo, montava folhas de cálculo e sistemas de controle à medida, treinava a equipa e deixava a casa organizada para funcionar sem mim. Ao fim de 6 meses, já tinha 6 clientes fixos em regime mensal, a pagar entre 2 e 5 mil dólares cada um, fora os projetos extra que iam aparecendo. Estava a faturar cerca de 15 mil dólares por mês antes de impostos, 3 vezes mais do que no meu antigo emprego. A trabalhar talvez 30 horas por semana em vez de 50. Comecei a recusar trabalho porque já não tinha espaço. Até subi a minha tarifa de 150 para 250 por hora, só para filtrar quem não estava mesmo comprometido. Não perdi um único cliente. Pelo contrário, começou a aparecer ainda mais gente. Mudei-me para um apartamento melhor, com 2 quartos, um escritório a sério, ginásio no prédio e lugar de garagem. Comprei um carro novo. Nada extravagante, mas confortável. Exatamente o tipo de coisa que eu sempre quis comprar e sempre adiei enquanto andava a oferecer o meu tempo à família. Entretanto, a empresa de construção da família continuava a cair em espiral. O dinheiro desaparecia, as obras atrasavam-se, os clientes pediam devoluções e os subempreiteiros já não queriam trabalhar com eles. O meu pai andava a apagar fogos por todo lado, enquanto Tyler culpava toda a gente menos ele próprio. Cerca de 4 meses depois, o meu pai ligou-me diretamente. Não foi a minha mãe a servir de mensageira. Foi ele. Preciso da tua ajuda. Não pelo Tyler. Por mim. Eu construí esta empresa do zero. Não consigo vê-la morrer. Tu entregaste a alguém que a está a matar. Eu cometi um erro. Agora vejo isso. Mas ajuda-me a salvar o que eu construí. E ali estava. O reconhecimento que eu tinha esperado ouvir. Uma parte de mim queria dizer que não. Queria deixá-los arder e descobrir sozinhos como sair dali. Mas eu não sou feito dessa maneira. Apesar de tudo, eu não queria ver o meu pai perder o trabalho de uma vida. Eu só queria que ele visse finalmente quem o Tyler era. Eu ajudo, mas com condições. Diz. Primeiro, eu não faço isto de graça. Se queres que eu salve a empresa, pagas-me como consultor. $200 por hora. 20 horas mínimas por semana. Segundo, o Tyler deixa de ter poder de decisão enquanto eu estiver a trabalhar nisto. Pode aparecer, pode ouvir, pode aprender. Mas não desfaz nada do que eu decidir. Terceiro, quando isto estabilizar, nós vamos ter uma conversa séria sobre sucessão. Planeamento a sério. Não essa mania de entregar tudo a quem precisa mais. O meu pai aceitou tudo. Provavelmente porque estava desesperado. Provavelmente porque sabia que eu era a única saída que lhe restava. Voltei, mas não como mão de obra familiar gratuita. Voltei como consultor pago, com contrato e tudo por escrito. Trabalhei exatamente 20 horas por semana, faturei cada minuto e não fiz uma única coisa fora do que estava definido. A primeira coisa que fiz foi medir os estragos. Estava pior do que eu pensava. Tinha um buraco de cerca de 90 mil dólares. Os fornecedores já não lhes davam crédito. Havia 3 projetos tão atrasados que estavam a um passo de processos por incumprimento. As contas eram um desastre. O Tyler misturava despesas pessoais com despesas da empresa. Transferia dinheiro para si quando lhe apetecia e comprava coisas para o apartamento com os cartões da empresa. Passei o primeiro mês só a travar a hemorragia. Falei com fornecedores com quem ainda tinha relação. Expliquei a situação sem rodeios e negociei novos termos. Não eram tão bons como os antigos, mas pelo menos não exigiam tudo adiantado. Cobrei faturas em atraso. Montei um sistema contabilístico que até o meu pai conseguia seguir. Mas houve uma coisa que eu mantive até o fim. Fiz exatamente aquilo para que fui contratado. Nem mais. Não fiquei noites a trabalhar. Não ocupei fins de semana. Não fui atrás de clientes novos. Não trouxe projetos grandes. Fazia as minhas 20 horas. Punha aquilo minimamente de pé e voltava para minha própria empresa de consultoria, que entretanto prosperava. O negócio estabilizou, mas não voltou a crescer. Deixou de perder dinheiro à velocidade de antes, mas já não gerava o lucro de outros tempos. Dava para manter as portas abertas. Não dava para sustentar os planos de reforma do meu pai. Cerca de 5 meses depois desse acordo, a minha mãe voltou a ligar-me. O teu pai está exausto, tem 64 anos
e anda a fazer semanas de 60 horas para manter esta empresa viva. Isto tende a acabar. Concordo. Ele devia vender a empresa e reformar-se. Ele construiu esta empresa do zero. É o legado dele. Então devia ter pensado nisso antes de a entregar a alguém que não fazia ideia do que estava a fazer. O que é que tu queres de mim? Tu é que me ligaste. Quero que voltes. Quero que tomes conta da empresa como deve ser. Quero que ajudes o teu pai a reformar-se com dignidade. A troco de quê? Eu faço de conta que o Tyler passou 3 anos a dormir com a minha namorada. Faço de conta que vocês sabiam, ou pelo menos suspeitavam, e não disseram nada. Faço de conta que a primeira reação de todos foi pedir-me para não fazer drama. Nós não sabíamos. A Rachel passava todos os domingos em vossa casa. O Tyler estava lá todos os domingos. Achas mesmo que eu vou acreditar que pensavam que eles eram só muito amigos? Vocês viram o que vos dava jeito ver porque era mais fácil do que lidar com a realidade. Isso não é justo. Justo? Queres falar de justo? Onde estava o justo quando eu passei 3 anos a ajudar o pai de graça? Onde estava o justo quando entregaram uma empresa ao Tyler sem ele ter competência para gerir? Onde estava o justo quando me mandaram engolir uma traição de 3 anos e seguir em frente? Ela não respondeu. Ficou só o silêncio do outro lado da linha. É isto que vai acontecer. Eu vou cumprir o que resta do meu contrato, que ainda tem 4 meses. Nesse tempo, vou deixar a empresa num ponto em que possa ser vendida. O pai reforma-se. Vocês ajustam a vida ao que podem pagar. E o Tyler que descubra sozinho o que quer fazer. Depois disso, acabou. Não há jantares de família. Não há feriados juntos. Não há teatro de família feliz. Estás a ser cruel. Não. Estou a ser honesto pela primeira vez na vida. Estou a pôr-me em primeiro lugar em vez de me sacrificar por uma família que nunca valorizou isso. Devias experimentar. Desliguei antes que ela respondesse. Quanto à minha família, pelo que o Jordan me foi contando através de amigos em comum, as coisas não estavam nada famosas. O meu pai e a minha mãe venderam a casa e mudaram-se para um apartamento mais pequeno. O dinheiro da reforma está a desaparecer mais depressa do que esperavam porque continuam a ajudar o Tyler com a renda. Sim, ajudar o Tyler com a renda. Afinal, quando se perde um emprego confortável porque a empresa é vendida e não se tem competências reais nem histórico de trabalho sólido, arranjar trabalho torna-se mais difícil. Quem diria? A Rachel tentou voltar a falar comigo há uns meses. Mandou uma mensagem comprida a dizer que andava a trabalhar em si mesma, que percebia o mal que tinha feito e que queria pedir desculpa como deve ser. Li tudo, não senti absolutamente nada e apaguei sem responder. Uma semana depois, voltou a mandar mensagem. Podemos ao menos falar? Bloqueei-lhe o número. A mensagem do Tyler foi ainda melhor. Chegou há cerca de um mês. Espero que estejas contente agora. Destruíste a empresa da família só para te vingares. A essa eu respondi. Eu não destruí nada. Eu salvei o que ainda era possível salvar da tua incompetência. Dei ao pai dinheiro suficiente para se reformar e fui-me embora. O facto de tu achares que eu deixar de me sacrificar por ti é vingança diz tudo sobre quem tu és. Não me voltes a contactar. E ele não voltou.